Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Patrine Ibrahim, eu sou médica veterinária com especialização em nutrologia e aqui nesse canal eu te ensino como aumentar a expectativa de vida do seu cãozinho utilizando alimentos 100% naturais. Hoje vamos falar sobre alimentação natural versus ração. Qual a melhor opção aí para o seu cãozinho? Nós já temos um vídeo aqui no canal falando de forma detalhada sobre o que é alimentação natural para cães, então se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto é só assistir o último vídeo que eu postei aqui no canal. E se você quiser aprender a dar mais qualidade de vida aí para o seu cão, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque dessa forma os meus vídeos vão ser entregues aí mais vezes para você, além também de me incentivar a criar sempre vídeos novos e mais informações aqui para vocês. Então vamos lá, eu separei alguns pontos aqui no meu computador para ir passando com vocês. E possivelmente aqui pelo canal vocês já sabem que eu sou super adepta à alimentação natural, né? Então hoje basicamente eu vou conversar com vocês sobre o que é a ração e por que eu não defendo o uso da mesma, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente sabe que a ração é um alimento industrializado, ultraprocessado, cheio de conservantes, cheio de estabilizantes, cheio de um monte de aditivos químicos que a gente sabe, né, que a gente tem certeza ali que não faz bem para a saúde. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Você se alimenta, né, de comida. E eventualmente ali, como uma pessoa normal, você vai comer uma besteira, vai comer um fast food, qualquer coisa nesse sentido. Então, só para vocês terem uma noção, a ração, ela se enquadra ali na mesma categoria alimentar do que o miojo, do que uma lasanha congelada, do que a salsicha. Então, basicamente, você imagina você viver dessa forma, né? Imagina que o seu cãozinho, ele tá fazendo todas as refeições da vida dele, então, café da manhã, almoço e jantar, né? Se a gente for pensar nas nossas refeições, comendo todos os dias a mesma coisa, sendo que essa mesma coisa é um alimento industrializado, ultraprocessado. Você acha que alguém conseguiria viver bem se fosse dessa forma? Será que teria como alguém viver bem, vivendo de alimento industrializado, ultraprocessado, vivendo de fast food? Imagina, eu vou viver de fast food a partir de hoje, em todas as minhas refeições. Então, até dá para viver dessa forma, né? Mas a gente sempre se questiona com que qualidade de vida, né? Que qualidade de vida eu estou buscando para esse corpo ali que está sendo nutrido? Então, que está sendo desnutrido, né, nesse caso. Isso explica o grande número de cães, né, cada vez mais doentes e muitas vezes muito jovens, né, cada vez mais jovens apresentando muitas e muitas doenças. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Segunda coisa, a ração, se vocês pararem para pensar, ela é uma monodieta. Ou seja, é literalmente um ser vivo comer todos os dias a mesma refeição, a mesma coisa, com os mesmos ingredientes, com os mesmos nutrientes, com tudo absolutamente igual. Se você parar para pensar no mundo como um todo, em todos os seres vivos, isso não faz o menor sentido. E por que não faz o menor sentido? Porque seres vivos foram feitos para comer uma diversidade de alimentos, né? E não simplesmente aquilo ali, um único alimento para o resto da vida. Em algum momento, algum desbalanço nutricional vai acontecer. É muito comum escutar que a ração é um alimento completo e balanceado e por isso não precisa oferecer mais nada por fora. Inclusive, a gente vê profissionais recomendando isso, né? O porquê não adicionar nada na ração, coisas nesse sentido. Isso vai ser um vídeo para um outro momento para a gente conversar sobre mix feeding, que é quando a gente mistura ali a ração com a alimentação natural. Porém, quando a gente fala, né, que não pode misturar nada na ração, não faz muito sentido, porque a ração a gente já tem vários estudos mostrando que existem desbalanços severos ali, acúmulo de metais pesados, enfim, excesso de carboidrato, muito fósforo, coisas que a gente sabe que vai causar danos ali ao longo da vida desse animal. Então, ter uma monodieta não faz bem, não é o ideal, não é a melhor opção para nenhum ser vivo. Por que seria para o seu cão? Por que comer a mesma coisa em todas as refeições seria saudável para o seu cãozinho? Só porque falaram que ração é comida de cachorro? A gente domestica cães há mais ou menos 30 mil anos. A ração existe há mais ou menos 100, 200 anos aí no máximo. E não faz o menor sentido a gente falar que ração é comida de cachorro. O que acontece? A questão de ser uma monodieta é realmente privar o animal de nutrientes, de coisas que ele precisa para viver. Então, o que um cão faria se ele estivesse na natureza? Ele estaria consumindo presas, e estaria consumindo presas, obviamente, diferentes.
tá bom? Então, ter uma monodieta não é saudável para nenhum ser vivo. Outro fator, e que de fato para mim é um dos fatores assim que mais pesam, sabe? No quesito querer comparar a ração com a alimentação natural. Para mim, existe um grande problema em relação à ração, que é o fato dela ser seca. A ração tem, em média, de 10 a 12% de umidade ali na sua composição. E por que tem que ser dessa forma? Porque senão ela estraga, né? Enfim, dá mofo. Então, quanto mais água, né, maior a perecividade. Isso predispõe a doenças do trato urinário. Por quê? O cãozinho aí que vocês têm na casa de vocês é um carnívoro. O que esse animal comeria na natureza? Ele comeria presas, né? Comeriam presas inteiras e tudo mais. As presas, elas são compostas por 70% água. O nosso corpo é 70% água. Aí você pega esse animalzinho, coloca dentro de casa e passa a oferecer para ele um alimento que é seco, que tem 10% de umidade na composição. O que você acha que isso vai acarretar? O que vai acontecer a médio e longo prazo? E muitas vezes nem médio e longo prazo. Na minha rotina de atendimento, eu tenho pego cada vez com mais frequência animais jovens já com algum nível de insuficiência renal. É muito comum vocês escutarem assim: o animal ele desenvolveu alguma insuficiência renal depois que estava idoso e tudo mais, porque consumiu muita proteína, porque o tutor dava o franguinho ali na dieta. E, gente, se vocês pararem para pensar, isso não faz o menor sentido. A gente tem 3 entidades que ditam as diretrizes nutricionais para pets no mundo. A gente tem a AFCO, a FEDIAF e a NRC. As 3, elas entram num consenso ali mais ou menos parecido em relação ao percentual de proteína que um cão pode consumir na dieta. E esse consenso é o seguinte: o mínimo de proteína que precisa ter numa alimentação comercial para cães é de 17%. Esse é o mínimo que um cão poderia consumir por dia para sobreviver, né? Digamos assim. E qual é o consenso do máximo, né? Qual seria o máximo do percentual de proteína que um cão poderia consumir? Nenhuma das 3 fala sobre isso. Isso quer dizer o quê? Que não existe um máximo de proteína. Até porque não faz o menor sentido a gente delimitar o máximo de proteína que um animal carnívoro poderia consumir. Então pensa comigo, será mesmo que é a proteína que lesiona o rim desses animais ao longo do tempo? Isso não faz muito sentido. O que lesiona o rim desses animais ao longo do tempo é a falta de ingestão hídrica ao longo da vida toda. Então, a vida toda, esses animais passam subidratados, ou seja, bebendo, se hidratando muito menos do que deveriam, pelo menos 7 vezes menos. Patrícia, mas meu cão bebe muita água. Não importa. Beber muita água não é sinônimo de estar se hidratando. Por quê? A água, quando ela provém do alimento, para os animais que são carnívoros, ela é muito melhor metabolizada no organismo deles do que quando eles simplesmente bebem água. Tá? Então, quando a gente oferece uma alimentação natural, a alimentação natural tem 70% de água, tem 70% de umidade, que seria algo similar do que eles consumiriam na natureza, né? Que são as presas e tudo mais. Então, o que acontece? Esses animais, eles, ao longo do tempo, acabam desenvolvendo algum nível de insuficiência renal. Já peguei, por exemplo, animais de 2, 3, 4 anos já com insuficiência renal grave, né? E nenhum histórico, enfim. A gente sabe que a alimentação influencia em absolutamente tudo. Se a gente é o que a gente come, para eles não vai ser diferente, tá bom? Então, pessoal, outro problema da ração. A matéria-prima que é utilizada é péssima. Então, o que é usado como base da ração? Milho, trigo e soja. Tudo que um cão não digere, tudo que um cão não absorve com facilidade. Simplesmente nada ali que faria parte naturalmente da dieta de um animal carnívoro na natureza. Mas a ração tem que ter o custo barateado. Ou seja, a base daquela ração tem que ser grãos ali, que, enfim, os cães eles vão tolerar, porém, não vão digerir, não vão absorver com facilidade. É muito comum, por exemplo, a gente observar os cães quando param de comer ração e passam a fazer alimentação natural, o que acontece? O volume das fezes diminui muito, né? E por que diminui muito? Porque eles passam a comer alimentos de fácil digestão e de fácil absorção, o que não acontece quando eles estão comendo ração. Então, a matéria-prima é péssima. Você vai procurar por carne,
na ração? Não tem. Você vê o rótulo ali todo bonitinho e tudo mais, tem um peito de frango na frente, uma cenoura e um salmão. Quando você vira o rótulo, gente, eu falo pra vocês, não é muito difícil descobrir. Virem o rótulo. Quando vocês virarem o rótulo, vocês vão ver que, enfim, aquilo ali é péssimo. Né? Aquilo ali não tem absolutamente nada de carne. É farinha de víscera, farinha de ossos, farinha de um monte de coisa. Menos comida de verdade, tá? Outro problema, a suplementação sintética excessiva. Falar que a ração é completa e balanceada é o mesmo que eu falar assim pra vocês, ó. A partir de hoje todo mundo vai viver de miojo. Beleza? E aí, no final do dia, a gente toma um polivitamínico. A gente toma ali várias cápsulas de vitaminas minerais e pronto, a nossa dieta está completa e balanceada. É basicamente disso que a ração é feita. Matéria-prima de péssima qualidade e muita suplementação sintética. Vire aí agora o rótulo da ração do seu cão e você vai ver que alimentos que são similares à comida, vocês vão identificar na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. As 8, 10, 12 linhas para baixo são suplementos sintéticos, tá bom? Então, isso obviamente não é saudável, não é o ideal. Por quê? Os nutrientes, as vitaminas, os minerais, eles precisam vir do alimento. Então, a suplementação tem que ser algo extra, né? Tem que vir ali o que faltou da alimentação vir de suplementação. E não o contrário, como é feito, por exemplo, na ração. Então, pessoal, a gente tem muitos problemas ali associados à ração, né? Poderia ficar aqui o dia inteiro falando isso com vocês. Tem muitos compostos, né? Que são comprovadamente cancerígenos, como, por exemplo, o BHA, o BHT. Enfim, tem rações que têm açúcar na composição. É péssimo, né? É péssimo de verdade. A gente não consegue criar simplesmente um ser saudável vivendo à base de um alimento dessa forma, tá bom? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Beijinho e até o próximo vídeo.